Graça e paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para mais um episódio do Centralcast da Igreja da Cidade. E que bom que você está aí conosco. Hoje a gente tem um convidado muito especial, um amigo, pastor Alisson, 39 anos, da Igreja Batista, casado há 16 anos com a Kelly, pai de 2 crianças, o Gustavo e a Lara, e pastor da Igreja Batista em São Luís, Igreja Batista Betânia. Olha aí, ele vai falar mais um pouquinho sobre ele e a gente já vai entrar no tema. Fique ligado aí com a gente. Graça e paz, pastora Sandra, graça e paz a todos aí, os ouvintes, todo mundo que está ligado. É uma alegria, um prazer. Obrigado, pastora, pelo convite, tá? Poder estar aqui, sabe do carinho, do respeito que eu tenho pela senhora, pelo seu trabalho, pela Igreja Metodista, né? E como a gente pode aí, mesmo não sendo da mesma denominação, né? Que muitas vezes são só placas, Isso. A gente se aproxima, a gente consegue desenvolver o melhor trabalho juntos e é muito bom poder estar aqui com você. Muito obrigado, pastor Alisson, por ter aceito o nosso convite. E a gente vai falar um pouquinho daquilo que a gente fala todo dia, da palavra de Deus. Amém. E um texto, assim, muito interessante, não é, pastor Alisson? Então, vocês vão aprender bastante aí, vão acompanhar com a gente a ministração da palavra e, assim, tudo aquilo que Deus tem para falar através das nossas vidas. Qual o texto que a gente vai trabalhar hoje, pastor Alisson? Nós vamos trabalhar em 2 Crônicas 32, mas em todo o contexto aqui do rei Ezequias, né? Mais direcionado no capítulo 32. Ótimo. Então, você que está aí com a gente, pastor Alisson vai ler o texto do capítulo 32 aí de 2 Crônicas, para que você possa acompanhar aí com a gente tudo que vai ser ministrado sobre a sua vida. Posso deixar uma pergunta antes? Claro, Pra gente ler? claro. Acho que uma pergunta mesmo de reflexão. Você que está aí em casa ou no trabalho, onde quer que você esteja assistindo ou ouvindo esse podcast, você já parou para se perguntar em algum momento ou se questionou do tipo, poxa, eu estou fazendo tudo certo, estou caminhando, estou fazendo tudo da maneira como Deus quer, estou lá servindo a Deus, sou fiel na igreja, trabalho nos ministérios, todos os domingos eu estou lá firme. Mesmo assim, a minha vida está um caos, ou eu estou passando por problemas, dificuldades que eu não esperava, não queria. Você já se perguntou a respeito disso? Você já fez essa pergunta para si mesmo? Uma vez, pastor, eu li uma frase que eu achei interessante, que alguém colocou assim, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Isso. E aí alguém, não lembro agora quem foi exatamente a pessoa, o teólogo ou o pastor, disse assim, na verdade isso só aconteceu uma vez, que foi com Jesus. Porque a única pessoa boa, 100%, é Jesus. Verdade. Então, na verdade, a gente dá esse título, né? Eu sou uma pessoa boa, porque coisas ruins acontecem com pessoas boas. Na verdade, não existe nenhum bom sequer, segundo o que Jesus disse. Todos nós temos as nossas dificuldades, nossos pecados, né? E passar dificuldades na vida, na verdade, é um resultado desse mundo caído que a gente se encontra, resultado do pecado nas nossas vidas. Essa reflexão inicial, ela vai dar aí um start para aquilo que a gente vai ver hoje, então, a partir da vida de Ezequias. Excelente. E quando fala de rei Ezequias, né, as pessoas, elas logo pensam numa história em específico, Isso, né? nos 15 anos, né, que ele recebeu. Isso. Mas tem mais conteúdo aí que pode ser muito trabalhado, A né? ideia, na verdade, não é nem falar disso hoje. Isso nem entrar aí. nesse campo dos 15 anos a mais. Vai vendo aí, gente. Então, vamos lá. O capítulo 32, do primeiro versículo, ele vai dizer assim, ó, depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Antes de tudo, vamos nos perguntar, depois destas coisas, que coisas? Se a gente pegar todo o contexto anterior, que vem do capítulo 29 até o capítulo 32, a gente vai pegar a história de Ezequias. Então vamos ver aqui rapidinho aqui um panorama geral do que foi a vida e do rei Ezequias até aqui. Na verdade, o pai de Ezequias foi um péssimo rei, um rei que fez tudo que desagrada a Deus. Ele colocou dentro do templo altares, deuses e tantas outras coisas que desagradam ao Senhor. Ou seja, ele fez tudo de errado. Tudo de errado. Aí vem Ezequias. Ezequias assume o trono no lugar do seu pai, depois da sua morte, e ele começa a fazer agora diferente do seu pai. Ele faz tudo
da forma certa. E aí, para resumir tudo que ele fez até aqui, ou seja, o que são estas coisas, o que Ezequias fez? Ele santificou os sacerdotes, ele purificou os sacerdotes, os levitas, ele pediu para que fizesse uma limpeza geral no templo, tiraram todos os deuses, todos os altares, tudo que não pertencia ao Senhor, ele tirou do templo. Ele conseguiu trazer de volta o sacrifício para o templo, para os sacerdotes voltarem a fazer os sacrifícios. Ele decide, então, também celebrar a Páscoa. E quando ele vai celebrar a Páscoa, ele olha ao redor, ele não convida apenas os judeus, porque Ezequias ele era rei do sul, né? Nós estamos num contexto de reino dividido, Judá é o sul e no norte é Israel. Israel não teve nenhum rei bom, mas ele olha para o norte e ele fala assim, vamos convidar os nossos irmãos do norte também para celebrar a Páscoa com a gente. Ou seja, Ezequias, ele não olhou apenas para o seu próprio umbigo. Ele não olhou apenas para o seu próprio povo. Se a gente pudesse contextualizar, ele não olhou apenas para a sua própria igreja. Ele não olhou só para a sua comunidade eclesiástica. Podemos dizer que ele teve uma visão de reino. Ele teve uma visão de reino, exatamente, pastora. Ele olhou para cima e falou assim, não, vamos convidar todos que quiserem participar com a gente. Joia. Eles também podem estar aqui. Ele foi meio que um evangelista. Ele buscou a turma lá de fora. Vem para cá, vamos celebrar a Páscoa. E muitos vieram. Muitos do norte vieram celebrar a Páscoa com eles. Fizeram toda a celebração da Páscoa, não vamos entrar nos detalhes. Em seguida, eles celebraram a festa dos pães asmos. O povo, inclusive, decidiu celebrar por 2 vezes. Fizeram muita festa. E depois desse momento, ele junta todo mundo e fala o seguinte, olha, nós precisamos manter todo esse procedimento, esse processo religioso funcionando. Para que isso funcione, nós precisamos ser fiéis no dízimo. E aí ele dá o exemplo. Primeiro ele faz isso. Meu Deus. Ele vai lá e dá tudo que ele tem, ele investe no templo. Inclusive, os sacrifícios diários eram financiados ou patrocinados ou doados pelo rei Ezequias. Ele mesmo fazia isso. E a gente vê muitos homens de Deus fazendo isso ao longo da história bíblica, né? Isso aconteceu com Moisés. Isso aconteceu com Davi, quando vai construir o templo. Sim. Não é? Uma história que eu gosto quando fala a respeito de dízimos e ofertas é a história de Gideão. Ele não tem nada. Ele se vê muito pobre. Ele diz, olha, eu sou o mais pobre, isso e aquilo. E ele se diminui. Mas ele pega e vira e fala assim, olha, espera aqui, que eu vou lá preparar uma oferta. Aquilo quebranta o meu coração. Porque às vezes as pessoas esperam ter para entregar, né? Sim. E estava num momento de crise total, né? Sem alimentos, sem plantações, sem nada. E mesmo assim, ele decidiu fazer. E o rei Ezequias também vai nessa direção. Vai nessa direção, pastora. E o que ele faz? Ele primeiro dá o exemplo. Ele doa tudo que ele pode doar, ele mesmo entrega os seus dízimos e as suas ofertas, só que ele percebe que não é suficiente. E é interessante que ele dá uma ordem para Jerusalém. Ele era o rei de Judá. Então ele olha para sua capital, Jerusalém, e fala assim, todos os moradores de Jerusalém, tragam os dízimos agora, a partir desse momento, para o templo. Não foi um pedido, foi uma ordem. Isso. Talvez a gente olhe assim, e a gente vive numa época, né? Talvez aqui em Barra Mansa, não, em Volta Redonda um pouco mais, mas a gente vive numa época de um mimimi danado, né? Não pode falar disso, não pode falar daquilo, não sei o quê, não sei o quê. E Ezequias, ele não pergunta se vocês querem trazer, ele dá a ordem, fala, tragam o dízimo. E talvez ao olhar para esse texto, a gente pense assim, com certeza o povo questionou essa ordem. Na verdade, foi o contrário. O povo trouxe tudo que eles podiam trazer, e diz o texto, nós não vamos ler ele aqui agora, mas o texto diz que eles levaram o dízimo em abundância. Eles levaram além do que era pedido. E quando as cidades ao redor de Jerusalém, ou seja, o rei falou para Jerusalém levar, as cidades ao redor viram aquilo e todos também se prontificaram a levar o dízimo e as ofertas. Ou seja, não foi apenas Jerusalém que entregou o dízimo, todo Judá entregou os dízimos e as ofertas. E é interessante porque depois de alguns meses, o rei vai até o templo e quando ele chega lá, o texto diz exatamente assim, havia montões de doações. Meu Deus. Estava sobrando. Os sacerdotes olhavam para o rei e falavam assim, rei, eles estão trazendo em abundância, a gente está comendo do melhor e está sobrando, a gente está ajudando tudo, fazendo o que precisa ser feito e está sobrando. A gente vê muito claramente aqui, pastora, uma coisa que se destaca, que quando se fala de dízimo e ofertas, a gente vê 2 coisas aqui que são muito nítidas para mim. Primeiro,
Quem entende e faz isso de coração, ele é uma pessoa que está buscando a santidade e é uma pessoa generosa. Verdade. Porque no contexto que a gente tem aqui, o povo só começou a dizimar depois que eles se santificaram, que eles se purificaram e que eles celebraram a Páscoa, que eles fizeram sacrifícios, ou seja, todo um contexto de culto, de entrega de sacrifício, para então chegar na situação de o que temos nós além do Senhor. Então, o que precisamos fazer? Dar com generosidade tudo que nós temos. Eu vejo que para o tempo atual, talvez trazendo um pouco para o nosso contexto, né? Nas nossas igrejas, infelizmente há muitas pessoas que não entenderam isso. Verdade. E não conseguem ainda ser generosos e não conseguem praticar a santidade entregando o seu dízimo. Como você citou, Gideão, às vezes tem pouco, mas é no pouquinho, né? Às vezes a gente acha que a igreja do Senhor é sustentada pelo dízimo dos poucos que tem muito. Uhum. Na verdade, é o contrário. É dos muitos dízimos daqueles que têm pouco. Verdade. E o Senhor vai usando essa generosidade e toda essa entrega do povo de Deus. E assim, nós vemos Deus fazer proezas através da obediência, da generosidade e da entrega, não é? Como é importante quando o coração da gente está em Deus e não em coisas. E a importância de obedecer uma ordem dada pelo rei. Eles não questionaram, eles foram lá, entregaram e deram com abundância. Eu vejo em Deus essa generosidade. Eu estava ontem lendo com a igreja, primeiro lá em Tiago 1, versículo 5, quem precisa de sabedoria, pede a Deus que a todos dá generosamente. E o dar de Deus é interessante porque quando a gente pensa assim, Deus é bom mesmo. Quem tem falta de sabedoria pede, que Deus vai dar. E vai dar generosamente. Quando se trata de Deus, não é? Olha a respeito lá Malaquias falando. Olha, quando vocês entregam os dízimos e as ofertas, eu vou abrir as janelas dos céus e vou derramar bênçãos sem medidas, não é? Bênçãos muito grandes, é o que a palavra do Senhor fala. Então, no que diz respeito a Deus, Ele é generoso em tudo que Ele faz. Verdade. E nós, como filhos de Deus, é uma característica que nós temos assim que ter de Deus, puxar de Deus como nosso Pai. Verdade. Não é? E então, agora a gente está vendo aí lá no Rio Grande do Sul, está vendo essa situação. Em tudo, quando a gente consegue ser tocado por Deus nessa área, essa área, ela não governa mais a nossa vida. E aí Deus passa a governar e a gente vê aqui, estava uma situação difícil, não estava uma situação fácil. Sim, verdade. E o rei deu o exemplo e o povo... E o povo foi junto. Amém. Mesmo assim, o povo entendeu, né, que era responsabilidade deles sustentar tudo aquilo que era necessário dentro do seu reino. E aí a gente vê o seguinte, pastor, até aqui então, a gente viu o quê? Todo o povo fazendo certo. Então a gente tem no contexto de Ezequias, fazendo tudo corretamente. Santificação, Páscoa, dízimos, entrega, sacrifício, culto, tudo acontecendo bem, tudo dando certo. Aí que entra o capítulo 32. Depois destas coisas e desta fidelidade. Ou seja, depois que de tudo isso que aconteceu corretamente, de toda a fidelidade do povo e do rei, um rei aparece em cena aqui, ó. Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Não é a intenção só de assustar, a intenção dele era de conquistar Jerusalém, conquistar Judá. E a gente olha para esse texto e aí responde aquela perguntinha lá no início que a gente fez, né? Poxa, eu estou fazendo tudo certo. Por que eu estou passando por isso? A verdade é que uma intimidade com Deus, a nossa santidade com Deus não nos isenta das dificuldades, dos problemas e das tribulações. Aquele povo estava vivenciando tudo certo e isso não os isentava de passar por dificuldades, pelas tribulações. Até porque Romanos vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. E Deus está usando todas essas coisas para fazer o seu povo ser mais parecido
com Cristo já, olhando aqui na frente, não olhando para aqui, né, para o rei Ezequias, mas olhando para as nossas vidas, ou seja, tudo Deus está usando para que a gente se pareça com Cristo, para que a gente amadureça, para que a gente cresça. As dificuldades, as tribulações, elas têm esse papel de primeiro nos mostrar, nós não somos daqui. Sim. Primeira coisa é isso. Quando a gente passa por tribulações, provações, dificuldades, a gente entende o seguinte, nós não somos deste lugar, estamos aqui de passagem. Não é o nosso lugar definitivo. Então, por isso que aqui não vai ser 100% bom. Não tem como. E segunda coisa é porque Deus está usando todas essas coisas para nos forjar a sua imagem, para formar em nós cada vez mais cristãos que vivem de acordo com a tua palavra. E aí o que acontece? Ezequias ele toma uma atitude, né? A gente vai ver no contexto aqui, não vou ler todos os versículos, mas o que ele faz? Ele decide então fechar as fontes de águas e reforçar os muros da cidade. Então, duas atitudes ele toma. Sim. Por que ele fecha as águas? Para que, como a ideia que ele pensava é o seguinte, como que um império, um reino vai querer vir aqui se aqui não tem água? Então, ele fecha as águas para que não tem nada aqui que agrade vocês, então não venham aqui, não tem nada. Então, eles fecham as águas que isso priva de água o próprio Israel, o próprio Judá, mas também priva de água quem estava fora da cidade, porque a cidade de Jerusalém era fortificada por muros. Então, eles fecham os muros, fecham os portões, eles não entram facilmente. Quando eles fecham as águas, para de correr água para fora da cidade, aonde está acampado o exército de Senaqueribe. Se não tem água ali, um exército com mais de 100 mil pessoas, eles iriam precisar de água. Se não tem água, isso faria com que esse exército fosse embora. Era a estratégia de Ezequias. E também ele, o que ele faz? Ele reforça os muros da cidade, dando proteção, então, para que Senaqueribe, olhando para aquilo, fale, aqui não vai ser o lugar ideal, vamos embora. Só que, na verdade, não é isso que acontece. Senaqueribe continua ali, porque ele quer enfrentar Judá e quer enfrentar Jerusalém nesse sentido. Uma lição... Às vezes, o inimigo ele é mais perseverante do que nós, como povo de Deus, né? Muitas vezes. E uma coisa interessante, olhando para esse contexto, é que, muitas vezes, quando a gente passa por dificuldades, a gente cruza os braços ou espera cair do céu a solução. Ezequias não, ele já fez a parte dele. Falou, peraí, vamos tentar fazer o que eu posso. Ele tentou da sua maneira, resolver algumas coisas. Também fica aqui uma lição pra gente, que nos momentos difíceis de tribulação, não fique esperando cair do céu a solução. Comece a buscar já, através das suas forças. Tem gente que somos nós que teremos que fazer. Então, a gente precisa fazer isso. Depois que Ezequias faz isso, ele chama o povo e dá uma palavra para o povo. Eu quero ler esse texto agora com você. Versículo 7. A mensagem que ele leva ao povo é assim, olha, sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aleluia. E o povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Acho muito interessante quando o líder ele traz essa palavra de força, de fortalecimento ao povo. Né, pastora? Você é líder, você sabe como que há momentos que é necessário, não aquela palavra de exortação. Uma palavra de encorajamento. Mas uma palavra de encorajamento. Né? E Ezequias, ele faz isso. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. O povo vê todo aquele exército se movimentando. Eles olham para fora, tem 185 mil soldados lá fora. E aqui dentro, a gente está aqui. E aí, e agora? E agora? Ezequias vem e fala, gente, ele usa as palavras que Deus falou com Josué. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, não se assustem. Acho muito interessante quando ele fala assim, olha, eles lá vêm com o braço deles, mas nós temos o Senhor do nosso lado. Glória a Deus. Então não há nada que eles possam fazer que assuste o Senhor, o nosso Deus. E ele fecha dizendo, porque o nosso Deus, ele vai guerrear as nossas guerras. Isso é fantástico, pastora. É sim. É fantástico, porque eu não consigo ler esse versículo e não lembrar de Salmos 46:10. Quando ali o texto diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos significa, pare de lutar. Pare de lutar, porque é Deus quem guerreia as nossas guerras. E a gente precisa confiar nisso. Acho que às vezes o povo de Deus se esquece de que nós estamos do lado daquele que é o Todo-Poderoso. Daquele que tem tudo nas suas mãos, daquele que é soberano. E às vezes a gente
sabe, se entristece, se abate, a gente fica com medo, Se se desespera. desespera, enquanto que deveríamos estar fortalecidos no Senhor, que é o Senhor dos exércitos, que é o nosso próprio Deus. Então, a palavra de encorajamento chegou ao povo. Tem um outro contexto que eu não vou chegar a ler aqui nesse momento, mas Isaías também, ele vive esse momento, né? O profeta Isaías, e o profeta Isaías também, ele vai falar para que o povo rasgue as suas roupas, para que eles vistam roupa de pano, de saco, que eles se prostrem, que eles chorem, que eles planteiem, porque era tempo de chorar. Era tempo de se humilhar na presença do Senhor. Naquele momento, era momento para isso. E é aqui que a gente se encontra. Quando a gente pensa assim, poxa, então e agora? O que vai acontecer? Aí o texto continua. Eu também não vou ler o texto todo, mas o que acontece? Senaqueribe, ele manda alguns mensageiros para chegarem lá e dar o recado para o povo. Se o Pode líder falar. está encorajando, o inimigo está intimidando, não é? Exatamente. O líder, que é o rei Ezequias, ele tem uma palavra de encorajamento, uma palavra que está motivando eles. A situação é mesmo preocupante, de trazer desespero. E ainda tem esse fator que mentalmente também deveria preocupar eles. Fizemos tudo certo e está dando tudo errado, né? Eles estão sem muitas respostas. E o líder, nesse momento, ele é tão importante, mas o inimigo também não está dormindo. Não tá mesmo. Manda cartas e faz afronta. É isso aí. E aí, o que ele faz? Senaqueribe, ele manda os seus mensageiros até lá. E aí a gente precisa entender também aqui o contexto da situação. Os judeus falavam hebraico. E quem estava invadindo ali eram os assírios, que tinham uma outra língua, né? Eles tinham um outro idioma. Aí a gente, só para ilustrar mesmo pra gente, a gente é brasileiro. É como se estivéssemos enfrentando uma batalha contra os chineses, um exemplo. Iria adiantar alguma coisa pra gente? Apareceu um mensageiro aqui de frente de todo o nosso povo e começar a trazer um recado em mandarim. Meu Deus. Talvez um ou outro entendesse, mas a maioria não ia entender nada, porque é uma língua que a gente não sabe, que a gente não conhece. Ou seja, de que adiantaria eles estarem falando algo contra nós em outra língua, em outro idioma? Isso não nos assustaria de imediato. Mas é interessante que o versículo 18 aqui fala assim, olha, os servos de Senaqueribe gritaram bem alto em hebraico ao povo de Jerusalém que estava sobre a muralha. Eles não gritaram na língua deles, eles gritaram na língua dos judeus. Ou seja, a gente está falando diretamente para vocês. A gente quer atingir vocês. E o inimigo, ele se preocupa em falar a nossa língua. O diabo, ele está sempre rodeando, né, as nossas vidas, e ele não vai falar com a gente de uma forma que a gente não entenda. Ele vai falar a nossa língua. Porque quem tem problema, por exemplo, vou usar alguns exemplos, né, com dinheiro, o diabo, ele não vai tentar essa pessoa com mulher. Mas a pessoa que tem um problema com mulheres, com prostituições e outras coisas, ele não vai tentar com dinheiro, ele vai tentar com essa área. Ele vai pegar o seu ponto fraco, ele vai falar a sua língua. Ele vai falar aquilo que você quer ouvir. Ele vai falar assim, olha, quando Jesus estava lá na tentação, você está com fome. Ele não falou, o que ele poderia falar de um monte de coisa? O que ele falou assim? 40 dias sem comer? Primeira coisa, você não está com fome. Olha essas pedras aí, transforma em pão. Coma, você pode fazer isso. Ele tenta naquilo que é a nossa necessidade, aquilo que é o nosso desejo do coração para aquele momento. Ele vai falar a nossa língua. E ele falou a língua dos judeus. Chegou lá e falou assim, olha, vocês acham que vocês vão vencer a gente? Nós já passamos aqui por vários reinos e tal, lista vários. Nós vencemos todos eles. Quem são vocês para vencer a gente? Vocês não vão vencer, vocês não vão ganhar. Porque nós estamos vindo, nós somos mais fortes, nós já passamos por outros lugares. E eles, como você disse a palavra, eles atemorizaram. Chegaram mesmo para colocar temor, para colocar medo nos judeus. E eles realmente estavam ali com um exército muito forte diante dos judeus. O inimigo, ele não apenas acampa ao nosso derredor, mas ele também tenta nos afrontar com aquilo que é o desejo do nosso coração. É assim que ele tentou fazer com os judeus. Colocou os judeus contra o rei.
Ele falou assim, esse rei aí, ele que fechou as águas, ele que tirou todos os altares do templo, vocês estão confiando nesse rei Ezequias, ele que está falando para vocês que o Deus de vocês vai vencer, vocês vão confiar nele? O inimigo tentou colocar guerras internas. Guerras internas. Por quê? Porque ele sabe que juntos, um povo, ele é mais difícil de ser derrotado. Mas se ele coloca os líderes contra o rei, o povo contra o rei, e eles começam ali a ter problemas, como é que vai acontecer? Se ali dentro eles já estão tendo problemas e se dividindo, é mais fácil lutar contra eles. Você pode olhar, né? Tem aqueles vídeos que a gente gosta muito de assistir de vez em quando. Não sei quantos gostam, né? Eu gosto. É legal ver aqueles vídeos da Discovery, né? Desses canais de animais que mostram os predadores, os leões, as leoas caçando. E quando elas vão a um bando, elas não focam no bando. Elas tentam tirar um do bando. Quando elas tiram um do bando, elas não vão no bando. Elas vão naquele que está sozinho. No mais fraco. No mais fraco. No que ficou para trás. Naquele que ficou para trás, no isolado. Naquele que falou, não preciso do grupo, eu não preciso da igreja. Eu posso ser crente sozinho. E esse é mais fácil. Por quê? Porque o inimigo vai ali naquilo que eu desejo. Esse grupo tem aumentado, né, pastor Alisson? Muito. Muito. Eu ouvi uma expressão, pastor que esteve conosco no domingo, no mês de maio, a Igreja Metodista Central completou 131 anos, dia 1º de maio. Que legal, parabéns. Igreja centenária, viva, dinâmica. Glória a Deus pela Igreja Metodista. Minha igreja é novinha, 27 anos só, 26 para 27. Mãe de muitas igrejas de todo o sul fluminense. E ouvimos uma palavra no domingo sobre família, sobre igreja, sobre ser igreja. E a gente ouviu uma citação que mexeu muito com a gente, porque disse o seguinte, olha, você vê um corpo sem um membro. Não é normal e nem é bom. Mas um corpo pode estar sem um braço, sem uma perna, sem um olho, uma orelha. Não é bom, mas pode acontecer. Pode acontecer. Mas você não vê um membro sem o corpo. Fantástico. Se vê, é filme de terror. Vivo, então, fora de cogitação. Uhum. Não tem como ser corpo sendo membro sozinho. Isso aí. Muito legal. E isso é muito bom pra gente. Por isso que o inimigo ataca dessa forma. Sim. Lançando guerras internas, tentando desestabilizar um grupo. E o que a gente tá vendo aqui, as estratégias do inimigo não mudaram. Não. São as mesmas. Só mudam os povos e os nomes. Verdade. Mas a estratégia é a mesma. E ele vai tentar fazer isso. Vai tentar fazer isso nas nossas igrejas, nas nossas famílias. Quando ele tenta separar pai de filho, filho de pai, né? Esposas com seus maridos. Por quê? Porque quando ele separa as famílias, ele não está destruindo a família, ele está destruindo uma sociedade. E ele sabe disso. Então ele vai atacar e vai tentar destruir e separar de todas as formas. E aí o que acontece? O que acontece é que Ezequias e o profeta Isaías, como diz no versículo 20, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Aí aqui que entra para o grande momento que Ezequias entendeu quando Isaías disse lá no seu livro, na sua profecia, é tempo de clamar, é tempo de chorar, é tempo de prantear, é tempo de se humilhar. Ezequias então se humilha. E ele junto com o profeta Isaías, eles clamam aos céus, eles buscam o Senhor e eles pedem misericórdia dos céus. Agora, lá no início a gente falou assim, poxa, pode acontecer coisas boas, ruins, se a gente está tentando fazer tudo certo. Vão acontecer. Claro que vão. Sim. Agora, a questão é que quando chega nesse momento aqui, o rei Ezequias, por que ele clama e é ouvido? Porque ele buscou fazer, de acordo com a vontade de Deus, aquilo que era o certo. Quantos outros reis, se a gente for pegar crônicas de reis e ler aqui, nós vamos ouvir que o rei clamou e Deus falou não. Por quê? Porque a vida dele não estava de acordo com a vontade do Senhor. Por que Ezequias é ouvido aqui? Por que Isaías é ouvido? Porque eles estavam juntos buscando servir ao Senhor de verdade. Mesmo diante das dificuldades, eles estavam firmes e fiéis ao Senhor, porque depois dessas coisas e dessa fidelidade, diz o versículo 1 do capítulo 32, a fidelidade a Deus fez com que as orações deles fossem ouvidas.
E Deus ouviu as suas orações. Ao ouvir as suas orações, o texto continua no versículo 21. E o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os príncipes no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vergonha, voltou para sua terra. Quando ele entrou no templo do seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. O que acontece? 185.000 soldados cercando Judá. Numa noite, o anjo do Senhor veio e matou todos eles. Amém. Os judeus não precisaram levantar uma espada sequer. Ezequias fez a parte dele? Fez, fechou lá os rios, aumentou, mas não precisou. Por quê? Porque quando Deus entra com a sua providência, não há ninguém que possa impedi-lo. O que Ezequias falou aqui quando disse para o povo? Maior o que está conosco do que aquele que está com eles. E se nós estamos com o Senhor, quem será contra nós? Então, nesse momento, Ezequias e Isaías, eles clamam e Deus responde às suas orações. Pastor, então quer dizer que todas as vezes que a gente clamar a Deus, Ele vai nos atender da forma que a gente quer? Não. Todas as vezes que a gente clamar a Deus, Ele vai fazer em nós a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Isso. Nem sempre será como a gente espera. Às vezes não será, mas sempre será da melhor forma. Porque Deus sabe qual é o seu propósito e qual é exatamente a vontade dele para cada um de nós. E aqui, pastora, a gente chega numa conclusão muito interessante, que a gente vê um povo que fez tudo certo, mesmo assim enfrentou tribulações, dificuldades. O que essas tribulações fizeram esse povo? Fizeram eles orar. Fizeram eles buscar a face do Senhor. Amém. Eu gosto de uma citação do pastor Jonas Madureira, que ele fala que do espinho da carne. Ele fala que todo crente tem um espinho na carne. Todos nós teremos um espinho na carne. Por quê? Porque o espinho na carne é aquilo que nos coloca de joelhos. Porque se nós não tivéssemos, nós seremos de pé, achando que somos ou que podemos alguma coisa com as nossas forças. Só que, na verdade, o espinho na carne de Paulo, por exemplo, fez com que ele entendesse que ele precisava e dependia totalmente do Senhor. Não é diferente com a gente. Todos nós precisamos disso. Então, quando esse povo passou por essa dificuldade, o resultado foi um povo que clamou, buscou, se humilhou, ou seja, entrou ainda mais em intimidade com Deus. As tribulações, as provações da vida precisam nos levar a estar mais perto do Senhor Jesus. Esse é o grande objetivo. E é aí que a gente precisa entender. Então, não é que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Primeiro que não existem pessoas boas. Nem você, nem eu, nem a pastora Sandra, nenhum de nós. Todos nós somos pessoas que temos nossos pecados, nossas dificuldades. Mas mesmo quando a gente fizer tudo certo diante do Senhor, ainda assim, nós estaremos diante das tribulações e dos problemas. E alertar quem está com a gente sobre isso é muito bom, pastor Alisson, porque algumas pessoas vivem uma versão romantizada da fé. Aceitei Jesus, não tenho mais problemas. Ou agora que eu estou fazendo tudo certo, vai dar tudo certo o tempo todo. Eu gostaria muito que aquele louvor que a gente canta, vai dar tudo certo, o tempo todo fosse verdade. Mas não é. Não é. E assim, nós vemos pessoas piedosas passando por problemas desafiadores, não é? A gente que vai muito em hospital, cemitério, a gente vê situações reais e que nos entristece. Sim. E temos compaixão, oramos, choramos juntos e às vezes nem entendemos. Mas todas essas situações aí, nos levando para um lugar de oração, a resposta de Deus sendo sim ou não, a gente vai conseguir vencer. É verdade. Não é? E vencer nem sempre vai ser estar no alto do pódio. Vencer, às vezes, vai ser perder. Sim. Mas que a fé seja conservada no nosso coração, que a gente combata o bom combate, guarde a fé. Amém. E valeu já. É isso aí. Se já nos fez parar, orar e buscar a face do Senhor, já valeu a pena. Cumpriu o propósito. Já cumpriu o propósito. É isso aí. Olha, que bom que a gente pôde falar um pouco sobre isso. Porque, às vezes, incomoda um pouco. A gente só ouve falando coisas ultra mega boas. E claro que eu gosto de coisa boa, a gente gosta.
mas poucas pessoas se preparam para o dia mau, não é? E ele existe. É verdade. E aqui, o rei Ezequias, ele está vivendo esses dias aqui. É verdade. Mas ele passou por esses dias encorajando, orando, e veio a vitória do Senhor. Deus mesmo proveu todas as coisas, né? Amém. É o Salmo 46, versículo 10 mesmo. É isso aí. Repete ele aí mais uma vez pra gente... Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus nas suas vidas. Pare de lutar. A palavra significa isso. Pare de lutar, não é? Amém. Às vezes entramos em lutas erradas, né? Sim, sim. Deus quer fazer e a gente está fazendo na força do braço. Exatamente. Enquanto que, na verdade, deveríamos apenas parar e depender dele. Só dele, nada mais. Somos muito mais Marta do que Maria, né? Verdade. Queremos fazer. Mas Maria escolheu a parte boa, né? Isso, nos Está nos concentremos nisso daí. Eu Isso. tenho falado sobre isso. Escolher a parte boa. É escolha, né? Verdade. Às vezes nós vemos pessoas cansadas, destruídas, né? Tentando fazer o serviço que é de Deus. Verdade. Como é que a gente vai fazer Vai isso? dar não vai dar certo. Não vai dar. É melhor fazer como o rei Ezequias, né? É isso aí. Colocar tudo nas mãos do Senhor. Fazer sim a nossa parte, aquilo que convém, né? Amém. É Eu isso, espero pastora. que vocês aí tenham crescido um pouco na Amém. palavra, no compartilhar. Pastor Alisson, alguma consideração final para a gente fechar aqui esse tempo? Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, se por acaso você está passando por alguma situação difícil, complicada na sua vida, dependa do Senhor, confie nele, creia, dobre seus joelhos, fala com o papai que ele vai te ouvir e eu tenho certeza que ele vai cuidar daquilo que você está passando. Seja de qual forma for, vai ser a melhor forma. Ele vai cuidar de você. Confie nele, porque ele tem sempre respostas certas para as nossas questões, para aquilo que a gente tem passado. Que Deus abençoe a sua vida. Creio que a gente pode terminar orando. Amém. O Centralcast da Igreja da Cidade, tá? Pastora Sandra Fideli, pastor Alisson. E a gente deixa aqui um convite para você participar aí da Igreja Metodista Central, a Igreja da Cidade, toda quarta-feira, às 19h30 e domingo, 9 horas da manhã e 19 horas. E se você estiver em Volta Redonda, Isso aí. pastor Alisson tá ali no... Volta Redonda ou Barra do Piraí, porque a gente está quase em Barra do Piraí, São Luís já está ali. Igreja Batista Betânia, toda quarta, 19h30. Estamos estudando, né, sempre ali a Bíblia. E domingo, 9 horas e 19 horas, com culto para os adultos, culto infantil e tudo aí acontecendo para a glória de Deus. Amém. Vamos orar, pastor Alisson? Vamos orar. Por todos estes que vão assistir o podcast e graças a Deus por esse tempo. Amém. Muito obrigado, pastor. Amém. Eu que agradeço. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, te agradeço, Deus, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa. Obrigado, Deus, porque o Senhor é soberano, Criador, Todo-Poderoso. E mesmo assim o Senhor também é imanente, se faz presente nas nossas vidas. É o Emanuel, Deus conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tão grande. E mesmo assim escolheu estar em nós. E escolheu, Deus, agir através de nós. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo. E nós o louvamos por isso. Pai, neste contato, Deus, que tivemos aqui, nessa conversa, deste bate-papo, Deus, que de alguma forma, Deus, esse bate-papo abençoe a vida de alguém. Sim. Não por nós, mas pela Tua palavra, porque é ela quem tem poder e é o Senhor quem pode realmente cuidar, transformar e renovar as forças daqueles que nos ouvem, nos assistem e que, ó Deus, que o Senhor possa abençoar cada vida, cada alma, trazendo, Deus, renovo aos seus corações e que cada um de nós possa entender claramente essa palavra, que nós podemos parar de lutar e saber que o Senhor é Deus nas nossas vidas, porque o Senhor é quem vai guerrear as nossas guerras. Nós confiamos no Senhor e sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Abençoe a vida da pastora Sandra, abençoe a Igreja Batista, a Igreja Metodista aqui, Central, em Barra Mansa, nossa igreja também, Igreja Batista Betânia, todas, ó Deus, nossas igrejas irmãs e todos aqueles que têm feito um trabalho para o Senhor, Deus, que o Senhor possa abençoar, nos renovando as forças e nos dando estratégias para ganhar mais almas para Ti, Jesus. É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo Centralcast.